Coronel Nunes fez melhor. Ao invés de ofício, ele recortou e mandou para a CBF. Olha aqui o que o vice-presidente de futebol do Clube do Remo pensa do presidente da CBF. Então eu não vejo por que. Acho que vocês da imprensa respeitam a posição de cada um com relação às críticas que fazem ao presidente da CBF. Vocês têm a razão de fazer essas críticas. Eu, se estivesse ainda na imprensa, talvez as fizesse. Mas eu sou dirigente de futebol do Clube do Remo. E o Remo é uma instituição que deve favores ao presidente Ricardo Teixeira. Daí o meu posicionamento. Milton, eu particularmente fui um dos críticos desse posicionamento, você sabe. Mas a minha crítica ela vem muito mais da questão da própria coerência da instituição Clube do Remo. Como você colocou que não é a instituição, é mais um posicionamento pessoal, da diretoria, eu entendo assim. Agora, mas eu lhe faria uma pergunta. Ao mesmo tempo que o Remo teve essa, digamos, condescendência da parte da CBF nesse episódio, a gente ouve muito, o torcedor ele mantém uma linha muito crítica em relação à CBF, não só no aspecto do Remo, como do próprio Paysandu aqui. O Paysandu foi lesado num campeonato aí, perdeu 8 pontos. Tudo bem que é o STJD, mas nós sabemos o que é o STJD. E no caso do Remo, teve aquele imbróglio da Copa Avelange, né, que o Remo pleiteava ser alçado à primeira divisão. Teve, depois disso, uma série de outros acontecimentos que o Remo sempre se julgou lesado. Não você, não digo que você tenha dito isso, mas outros dirigentes do Remo já questionaram isso várias vezes, o posicionamento da CBF em relação ao Remo e em relação ao próprio Pará. Eu estenderia isso. A posição que a CBF teve, ela escolheu as sedes, né, da Copa do Mundo de 2014, e acho que ela foi extremamente dura em relação a Belém, que era uma das capitais concorrentes. Claro que o Remo, digamos, em tese não tem nada a ver com isso. No meu modo de ver, nós todos temos a ver com isso, claro, porque isso nos afeta. Mas a pergunta que eu queria lhe fazer, entendendo o seu posicionamento, mas eu penso que você, como dirigente, está adotando, claro, uma postura pragmática em relação à CBF. Pessoalmente, como você disse, talvez, se estivesse ainda do lado de cá, você pensasse de outra maneira. Mas será que esse posicionamento pragmático, ele vai render o fruto que você espera? Tipo o quê? O Ricardo Teixeira, lógico, com esse posicionamento do Coronel Nunes, já mandando a ele, mostrando que parte do Remo, representado por você, o está defendendo, está solidário com ele num momento difícil. Você acha que, do ponto de vista prático, isso vai render algo ao Remo? Digamos, uma boa vontade maior da parte da CBF, ou você não tem ilusões quanto a isso? Não, eu não tenho ilusões. Esse final da sua indagação é fundamental. Não tenho ilusões. E não fiz isso para agradar o presidente Ricardo Teixeira, nem esperar o beneplácito dele para alguma coisa. Sobre Copa do Mundo, eu vou fazer uma revelação bombástica aqui, que isso vai ficar registrado nos anais desse programa. Há 3 anos atrás, eu estava em Parintins, ou há 2 anos atrás, a memória está me traindo, eu estava em Parintins na festa do Boi. E na ocasião, o governador Eduardo Braga estava no palanque em que eu estava. E eu então, me aproximei dele e perguntei, de chofre, como é que se sente um paraense governando o Amazonas? E essa pergunta abriu as portas para nós ficarmos dialogando. E ele me revelou que ele tentou dividir a subsede com Belém e as autoridades governamentais de então não aceitaram. Ou Belém ficava sozinha, ou Manaus ficava só. Então estou revelando, não sei se isso já foi revelado na mídia, mas estou lhes assegurando. Inclusive no meu Twitter, que eu depois parei de escrever, de alimentar, eu estou com uma fotografia ao lado dele. Será que eu tenho um pouco de bagagem? Então eu estou dizendo isso para não dizerem que eu inventei. Eu estou do lado dele, ele com a mão pelo meu ombro, a gente conversando, e me contou essa história. Mas, Gerson, eu não espero da CBF nenhuma benesse. Se vier, ótimo. Mas não foi com esse intuito. Eu fiz porque, para mim, a ingratidão é o pior de todos os males. E o Remo tem que se mostrar grato
a CBF. Muito bem, vamos ver os gols da segunda divisão do Campeonato Paraense. Tivemos a última rodada, vamos começar com o jogo Gavião CRICATG 3, Time Negra 2. A Vitória não classificou a equipe do sul do Pará, o Time Negra ficou com a última vaga que restava. Aí o primeiro gol do Time Negra, marcado pelo Pikachu. O jogo foi hoje pela manhã na Curuzu. Pikachu batendo o pênalti, fez 1-0 para o Time Negra. E aí o time indígena foi para cima, empatou com o Gaguinho. Interessante nessa cobrança de falta. É porque o zagueiro estava dentro do gol, por isso deu condição. Exatamente, o zagueiro dentro do gol dando condição. Aí no início do segundo tempo, o segundo gol da equipe do Gavião, marcado pelo Júnior. Cobrança do escanteio, o Sanderson espalmou, a bola voltou para a área de passe, hein? E o gol de cabeça do Júnior. Aí o Gavião foi para cima porque precisava fazer 5 gols para vencer. E fez o terceiro. Saiu o famoso cagão, né, Guerreiro? Olha aí. Bonito. O da vaca, né, chamado. Gol do Gaguinho. 3-1. Ainda precisava de mais 2 para garantir a sua classificação, mas aí não conseguiu. Foi todo à frente. E não toque de categoria. E aí o gol, já no finalzinho do jogo, marcado pelo Jonathan. No meu chute pro gol, ele pegou a sobra e bateu bonito. Fazendo 3-2, garantindo mesmo com a derrota a classificação do Time Negra, que vai enfrentar o Vila Rica. Vila Rica, o primeiro do seu grupo, Time Negra, o segundo do seu grupo. Então, as duas equipes vão se enfrentar. Aliás, o Vila Rica também garantiu o primeiro lugar do grupo, e não a classificação, porque já estavam definidos os 2 classificados, no jogo de hoje à tarde na Curuzu contra o Pedreira. Vamos ver os gols da partida. O Pedreira venceu o jogo. Primeiro gol marcado pelo Trecho. Logo no início do jogo, 1-0 para o Pedreira. Pedreira tinha que vencer por 2 gols de diferença para ser o primeiro do grupo. E fez 2-0. Depois deste gol do 3, o Barral fez 2-0 no segundo tempo. Bola para a área, o desvio de cabeça do Barral fazendo 2-0. E aí o Pedreira seria o primeiro colocado. Mas aí aconteceu o pênalti. A bola bateu na mão do zagueiro. O cara fez tudo ali para não tirar a bola. Pênalti. E o Adelson foi lá e cobrou, fazendo o gol que garantiu o primeiro lugar para o Vila Rica. Mesmo com a derrota, Vila Rica ficou em primeiro. E o Pedreira vai pegar o Bragantino. Aliás, o Bragantino com 100% de aproveitamento. Hoje venceu o Isabelense por 1-0 lá em Bragança, gol do Roma. Então, Pedreira enfrenta o Bragantino. E o Isabelense vai pegar o São Francisco. São Francisco que folgou na rodada. Aliás, venceu o clássico Raifrão, hoje amistoso. Reencontro de São Francisco e São Raimundo lá no Barbalhão. 2-1 de virada para o São Francisco. São Francisco então enfrenta o Isabelense. Quarta-feira teremos Isabelense e São Francisco em Santa Isabel, Pedreira e Bragantino no Mosqueiro e Time Negra e Vila Rica na Curuzu. No final de semana, o Bragantino recebe o Pedreira em Bragança, o Vila Rica joga com o Time Negra, possivelmente só na segunda-feira, dia 19, e o São Francisco recebe o Isabelense também só na segunda-feira, porque tem o Sairé. O Sairé termina domingo, então o jogo do São Francisco será na segunda-feira. Nós temos os gols da vitória do São Francisco sobre o São Raimundo hoje no Barbalhão. O Labilá, cobrando pênalti, fez 1-0 para o São Raimundo. Cobrança do pênalti. Labilá fez 1-0. O Flávio queria cobrar o pênalti, mas aí quem cobrou foi o Michel, né? Fazendo 1-1 no segundo tempo. Michel que perdeu um pênalti no primeiro tempo. Empatou o Michel. E aí o Flávio foi para só de pênalti, hein? Flávio cobrou e fez o gol da vitória do São Francisco sobre o São Raimundo, com muita comemoração no estádio Barbalhão. Tudo por conta do Bruno. É uma grande festa, né? O São Raimundo que vai ter uma missão quase impossível na próxima semana pela Série D do Campeonato
brasileiro. Mas eu acho muito interessante a gente ter de volta São Francisco e Santarém. Eu me lembro de uma excursão que Remo e Paysandu fizeram pelo Baixo Amazonas. Acho que foi em 79, salvo engano. E houve um torneio em Santarém, com São Francisco, São Raimundo, Remo e Paysandu. E houve uma rodada dupla, 89, perdão, foi 89. O torneio Alhugueiros. Toninho me confirma aqui. E tivemos o Raifran e o Repá. Uma rodada dupla no Barbalhão. Eu tive o privilégio de participar daquela grande Teve também aquela primeira transmissão, né, no Campeonato Paraense. Também. A antiga TVA, né? E aí foi pela Mais TV, né? Mais TV, E uma rodada dupla Remo também. e São Francisco para São Raimundo. A propósito dessa segundinha aí, você anunciou que o jogo do Pedreira será no Mosqueiro. No Mosqueiro. No Mosqueiro. Então vem a pergunta. Foi feita vistoria no campo do... Não, a pergunta ela é pertinente, porque está se falando em cumprimento do Estatuto do Torcedor para não alterar a forma de disputa. Não está se falando nisso? O Zé Ângelo já disse que não é possível, etc. e tal. E como é possível realizar jogo lá no campo do Pedreira se conflita com o Estatuto do Torcedor? Então, para umas coisas pode, para outras não. Isso que eu digo, o bom senso tem que prevalecer. Eu acho que isso tem que ser reavaliado mesmo. Nós temos agora nessa primeira fase o campo do Pedreira, né? Temos o campo, o estádio Edilson Abreu, em Santa Isabel. Diogão, mas o Diogão está arrumado. O Edilson Abreu também mantém aquele padrão, né, dele. Mas o estádio do Mosqueiro, ele precisava mesmo de uma grande reforma, né? Se fosse só ele... A gente tem imagens aqui do estádio do Pedreira, olha aí. Este é o jogo Pedreira e Tiradentes do meio da semana. Essa aí é a situação do gramado do estádio. Né? Continua a mesma coisa, né, Milton? Não mudou nada. Tanto que o Pedreira nos jogos... nos jogos do Campeonato Paraense, ele não pode receber Remo e Paysandu aí, mas sempre recebeu os times menores, né? Ele não pode receber Remo e Paysandu em função da capacidade do estádio. Somente por isso. Né? Este foi o jogo da última quarta-feira contra o Tiradentes. Esta é a situação do estádio do Pedreira. Eu estou falando isso porque a segundinha faz parte integrante do regulamento do campeonato como um todo. Ele é o começo das etapas do campeonato. O meu querido Walter Filosófio disse: Hamilton, leva o Leão para jogar em Oriximiná, que você vai ver o que é paixão. Bem de gala. Mas eu queria ir a Oriximiná para olhar esse famoso pôr do sol. É pôr do sol ou pôr do sol. É o mais lindo pôr do sol do mundo. Tem o mais belo círio fluvial noturno do planeta. E você come os peixes mais saborosos. O Antônio Miléo deve estar nos assistindo, que é filho de lá, ele diz que é um certo exagero. É porque ele não quer se expor com essas declarações. Como eu me exponho, não tem problema nenhum. Mas ele sabe bem o que é aquilo. E quem vai a Oriximiná não quer voltar de lá. O Vado Praia diz assim: Hamilton, por que você não traz por Remo os dois artilheiros da seleção de breves, o Jusa e o Gedigol? Aí, uma boa indicação, vamos ver. Muito bem, daqui a pouco a gente volta e aí o assunto será Rio Branco e Paysandu. Nós vamos conversar sobre isso, mas agora vamos para o registro final da premiação aqui, Tomazão, camisa do Clube do Remo. A camisa do Leão vai para o Pedro Júnior, 6202, lá do Jardim América. Muito bem, já tudo de Rio Branco 2, Paysandu 1, aqui no Bola na Frente.